Olá, você está no Pleno Entrevista e a gente está aqui mais uma vez para trazer boa informação, notícias de verdade e entrevistados de qualidade. Hoje eu estou com a Bianca Valandro, onde ela nos recebeu com muita simpatia, deixando a gente à vontade na sala dela com os equipamentos e câmeras para a gente poder entrevistar Bianca Valandro, esposa de Josué Valandro, pastor da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca também, no Rio de Janeiro. Ela é formada em psicologia, os dois têm 2 filhos e ela também é pastora, ela tem responsabilidades na igreja e veio compartilhar um pouquinho da história dela com a gente, especialmente para mulheres, já que estamos no mês de março, aqui em 2020, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Como era você, a Bianca, como jovem? A construção da sua identidade feminina, seus sonhos, seus alvos. Como era essa Bianca? Bem, eu jovem era uma menina muito alegre, extrovertida, muito envolvida na igreja. Eu sempre trabalhei, não sei se você lembra de Mensageiras do Rei. Eu trabalhei a vida toda com Mensageiras do Rei, fui líder delas por um tempo, mesmo jovenzinha, né? Trabalhei no grupo de jovem da minha igreja, numa congregação que eles tinham. Então, eu sempre fui muito envolvida, graças a Deus. A minha juventude eu passei com os amigos da igreja e trabalhando para Jesus já. A minha identidade feminina, ela foi sendo construída, eu posso dizer, com relação à minha amizade com a minha mãe. Eu sempre tive minha mãe como um exemplo para mim, como uma mulher trabalhadora, guerreira, jovem. Minha mãe tem 19 anos a mais que eu. Então, a gente sempre conseguiu ser mãe e filha e amiga. Então, eu ouvia muitos conselhos da minha mãe, não queria decepcioná-la em hipótese alguma. Então, eu acho que isso me ajudou muito nessa criação da minha identidade. Ok, aí você cresceu, namorou, conheceu Josué Valandro, ficou noiva, casou e você declara, você não esconde que vocês dois se casaram virgens, você se casou virgem. Então eu queria saber como é a experiência de uma moça se casar virgem, o que isso representou para você. Olha, eu posso dizer que casar virgem foi maravilhoso, foi muito bom para as nossas vidas. Nós namoramos 4 anos e nós dois casamos virgens. Então, foi muito bom. Nós tivemos lua de mel de verdade, que isso é raro demais hoje em dia, né? Na minha época já era raro, porque tem 25 anos que eu casei. Então, já era raro, mas eu escolhi ter intimidade com uma só pessoa. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não tenho traumas de outras relações. Eu não tive comparação anterior do meu marido com outra pessoa. Então, eu acho que isso fez muita diferença no nosso casamento. Quais foram os benefícios que você teve com essa experiência? São esses que eu acabei de falar, na realidade. Traumas anteriores. Esses traumas eu não tive. E muitas meninas têm, que começam a vida sexual muito cedo. Então, passam por muitas situações que não gostariam de passar. Comparação entre um parceiro e o outro e o seu marido. Eu não tive também. Eu só conheci o meu marido e escolhi ficar com ele. E um benefício é você saber também que você está fazendo a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Para a vida de qualquer pessoa. Então, sabendo que eu estava fazendo a vontade de Deus, isso também era muito importante para mim. E aí, Bianca, você e o Josué Valandro, seu esposo, tiveram então uma nova fase na vida, que foi sair do Rio de Janeiro e se mudar para Minas Gerais com o alvo de construir um ministério pastoral. Você já tinha uma profissão como psicóloga formada, você tinha já um emprego, um trabalho conquistado e teve que abrir mão disso. Então, como é que funcionou isso para uma mulher, o lado profissional dela, deixar tudo e ir embora para Minas Gerais? A certeza de que nós estávamos sendo chamados por Deus, né? Meu marido recebendo um convite de um chamado dele e eu, consequentemente, com esse chamado, essa certeza
me deixou muito tranquila. Apesar de saber que trabalhar fora, ser independente financeiramente, isso sempre foi muito importante para mim. Eu comecei a trabalhar com 19 anos. Então, desde então, meu pai não precisou me dar mais nada, para você ter uma noção. Então, nessa época, pedir demissão do meu trabalho podia parecer para as outras pessoas muito difícil, mas tendo a certeza de que era isso que Deus queria para a gente, de que Deus estava no controle de tudo aquilo, a gente sabia que ia dar certo. Eu sabia que lá eu ia reconstruir isso tudo. Tinha muita certeza, muita fé que isso ia acontecer. E aconteceu. Isso te trouxe paz. Me trouxe paz. E isso aconteceu mesmo. E agora sim, com todas essas mudanças, como é que foi a Bianca se vendo como futura esposa de pastor? Já estava assumindo essa posição. Quais eram as suas perspectivas para o futuro como mulher? Então, eu comecei a namorar um cara formado e com um bom emprego. E eu lembro, como se fosse hoje, que ele um dia chegou para mim, foi na minha casa e falou assim, olha, tudo mudou. Então, ele tinha um bom emprego, estudava para ser auditor fiscal, eu na minha faculdade também, vislumbrando várias coisas, mas teve um dia que ele falou, olha, tudo mudou, Deus me chamou e eu tenho certeza que é isso que eu vou querer para minha vida, eu vou começar o seminário e eu tenho certeza que vai acontecer um chamado e o financeiro não vai ser mais importante na minha vida. E o que você me diz disso? E eu lembro que eu falei para ele assim, eu te amo, eu tenho certeza que eu te amo, que é você que eu quero para ser meu marido, então se ele te chamou, me chamou também. Que lindo! Me emocionei. É isso aí. É com emoção e com a certeza de que você estava se capacitando junto com ele para essa missão de vida, né? Sim. Bianca, eu sei que é difícil falar sobre isso, mas você teve uma perda na sua primeira gravidez. Você sofreu um aborto espontâneo. E hoje, quando a gente vive numa sociedade com tantos grupos que defendem o aborto, o que você tem a dizer sobre isso? Eu sou super contra o aborto. Isso me fez sofrer muito. É algo que agora, em março, faz 22 anos que aconteceu. E até hoje eu me emociono. E já tive 2 filhos depois disso, né? Mas isso mexe comigo. Eu sei a data, o dia sempre dá uma tristecida, assim. Mas eu sou super contra, porque a partir do momento que existe um feto na barriga de uma mulher, existe uma vida, e foi Deus que deu, e só Ele pode tirar, como o meu foi. Então eu acho que essas mulheres que defendem, elas dizem que o corpo pertence a elas. Só que dentro do corpo delas existe um outro corpo. Então elas não têm direito sobre aquele corpo. Elas têm direito sobre o corpo delas. E se for um feto feminino, aí é um feminicídio. Então, ainda tem essa, né? Que as pessoas falam tanto hoje sobre feminicídio e não pensam que matar um feto feminino é feminicídio. Então, eu não apoio de forma alguma. E aí, continuando a história da Bianca, você e o pastor Josué Valandro retornaram para o Rio e tiveram o grande desafio de começar um ministério pastoral do zero. Quais foram as maiores dificuldades que você e ele tiveram depois de toda a experiência, o preparo em Minas, mas mesmo assim, o que mais contribuiu para que o trabalho tivesse esse desenvolvimento todo? O mais difícil foi mobilizar as pessoas para o sonho que a gente tinha. Isso foi o mais difícil. Porque tinham 22 pessoas, 25 pessoas mais ou menos, e mobilizar as pessoas a acreditar num sonho que você tinha, uma visão de Deus que meu marido tinha, e eu compartilhava isso com ele. E que essas pessoas acreditassem nisso. Isso foi muito difícil. No início, foi muito difícil. Mas eu acho que o êxito se dá na motivação em Deus, que a gente nunca perdeu. Vai dar certo. Vai dar certo.
Quando meu marido falava no início assim, nós vamos ter uma igreja de 10 mil pessoas, muitas pessoas achavam que ele era louco. E hoje, 16 anos depois, existe uma igreja de quase 13 mil pessoas. Então, essa motivação em Deus, o espírito de fé, de trabalhar sem cessar, sabendo que algo ia acontecer, e a dependência de Deus. A igreja tem quantos anos hoje? Já fazer 17 em setembro. Então, acho que são 3 coisas assim fundamentais. Que foram fundamentais. E Bianca, você e o pastor Josué Valandro já têm 25 anos de casados. Queria que você me falasse se tem segredinhos, quais são esses segredos para que um casamento, uma união se torne estável, né? Eternamente, se Deus quiser. Mas eu também gostaria de saber se você acha que de fato é a mulher a principal responsável, a responsável pela manutenção do casamento. Não, eu não acho. Não, opa! Eu acho que é dos dois. Eu acho que os dois precisam querer, senão não dá certo. A manutenção é dos dois. Mas o que eu acho mais importante é não ter o divórcio como uma opção. Divórcio na minha casa não é uma opção. E eu lembro que a minha sogra, logo que a gente casou, ela contava histórias dela. E ela falava assim que ela e o meu sogro, quando eles tinham alguma briga, rapidamente ela falava com ele assim, olha só, a gente vai voltar a se falar. Então, por que não se falar agora? Não precisa ser amanhã. Então, isso eu sempre lembrei. Realmente, não existe a opção do divórcio. Então, a gente vai ficar casado. Ele não existe? Não existe. Então, vamos ficar bem casados. Uhum. Então, eu acho que é isso. As pessoas já casam hoje pensando que vão separar, que se não der certo, tem uma outra opção. Então, é mais difícil, né? E para tantas mulheres que precisam ser fortes hoje em dia, até para administrar tantas demandas, ser mulher, esposa, ser mãe, dona de casa, profissional, você ajudando na igreja, como é que você faz para administrar tudo isso? De forma prática, como é que a Bianca consegue ter bons resultados? Eu não pretendo nunca ser nota 10 em tudo. Eu acho que é dessa forma que eu faço há alguns anos. Você não tem uma expectativa tão alta, não exige tanto de si. Não exijo tanto. Eu quero fazer o melhor. Sempre eu busco fazer o melhor, mas eu me respeito, eu respeito meus limites. E já aconteceu de eu pedir demissão quando a gente voltou para o Rio. Eu passei por um processo seletivo muito grande, muito difícil, e entrei como psicóloga de uma grande empresa. E eu pedi demissão dessa empresa porque meu filho tinha uma constante pneumonia, uma constante problema de ouvido e tudo, e eu tive que abandonar um emprego tão conquistado. Então, nesse momento, eu não fui nota 10 como profissional. Fui como mãe, mas eu não fui como profissional. Então, eu acho que a gente tem que ir driblando as coisas. Tento ser melhor, mas não me culpo por isso, se eu não for. Se eu for nota 8, para mim já tá bom. É uma boa nota. E Bianca, como pastora, como mulher, esposa do pastor Josué Valandro, à frente da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, há 17 anos, né, desenvolvendo esse trabalho, com tudo o que você faz, o que você diria hoje para mulheres deste século, de hoje, dessa atualidade, que tem tantos desafios? Como é que essas mulheres devem agir para ter uma vida plena? A gente busca plenitude, né? Todos nós, e as mulheres também buscam ser plenas, né? Uma vida plena. O que seria isso? Ser uma vida completa, cheia. E eu acredito que todos nós e as mulheres precisam ter um propósito de vida. Propósito de vida. Muitas pessoas vivem sem esse propósito. Esse propósito, ele pode ser emocional, familiar, profissional, financeiro, missionário, e um propósito espiritual, que é o mais importante, que gerencia tudo isso, né? Se a gente tiver dependência de Deus, todas essas coisas, mesmo que a gente passe por algum problema, a gente vai conseguir driblando os problemas e ter paz mediante as situações difíceis da vida. Então, eu acredito nisso.
Ok, então a gente aqui tem que terminar o Pleno Entrevista com a Bianca Valandro e, claro, nossa gratidão, nosso agradecimento a ela que nos recebeu. Obrigada, muito obrigada, foi ótimo. Foi muito bom. E que a gente possa ir com o Pleno Entrevista abençoar a sua vida, abençoar você como mulher, para que você tenha mais fé, para que você tenha mais persistência, se sinta forte, né? E ouça essas entrevistas sabendo que você ainda tem uma missão a cumprir muito especial como mulher. Então, Pleno.news pede a Deus que abençoe vocês cada vez mais e estejam ligados na gente, porque aqui notícia é de verdade e entrevista também é de verdade.